A todos os irmãos. Conseguem me ouvir bem? Sim, William, bom. Ok. Já vi o joinha do Léo e da Elaine ali também. Boa noite a todos os irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, esse Deus tão grandioso que se compadece de pecadores como eu e como você. Digno de honra e de glória é esse Senhor, por seu amor, por sua bondade, por sua graça. O Senhor é digno de nosso louvor e de nossa adoração. Somente Ele é digno e cai-lhe bem louvores. Bom, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Nós vamos meditar neste salmo. Na última oportunidade em que expomos os textos bíblicos no culto de domingo à noite, isso há 3 semanas atrás, nós estudamos os 6 primeiros versos desse salmo, falando sobre Davi. Hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre os demais versos desse salmo e assim encerrá-lo. Então eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia lá no livro dos Salmos, Salmo 51. Salmo 51. Abra a sua Bíblia. Eu vou ler todo o salmo. Você já encontrou? Quem não encontrou tem a oportunidade de procurar aí na sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu estudaria, e não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus irmãos, como eu disse, no primeiro momento em que expomos os versos desse salmo, nós falamos sobre o pecado de Davi, falamos sobre a necessidade de o coração do homem ser atraído por Deus para ele mesmo. Mencionamos isso quando falamos sobre a situação
do coração do homem que é caído. E Davi ressalta isso desde o ventre da mãe, ele é um iníquo. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. O coração do homem jamais vai por si só voltar-se para Deus. Falamos sobre a gravidade do pecado. O quanto o pecado nos separa de Deus e o quanto o Deus justo se levanta contra o pecado do homem e que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. Que do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem faça o bem, se há quem entenda. Que todos se extraviaram. Davi, então, recorre em sua oração e antes de ir à oração, alguém vai até Davi antes de Davi ir até Deus. Alguém enviado por Deus. Então Deus vai até Davi para que depois Davi possa ir até Deus. Esta é a nossa condição, totalmente incapacitados de ir até Deus. Somos deficientes no sentido de não podermos por nós mesmos buscarmos ao Senhor. O Deus que ama e que se compadece vai em busca dos pecadores, como foi em busca de nossos primeiros pais no Éden, não partindo de Adão e Eva, o buscar ao Senhor, mas partindo do Senhor, o buscá-los. Adão, onde estás? O Senhor é quem vai até o pecador. Como Natã foi até Davi. E Davi, cego pelo pecado, ao ser confrontado, tem os olhos abertos e ele passa a enxergar aquilo que ele não enxergava. Davi, então, passa a sentir todo o peso do seu pecado, recorre ao Senhor, busca ao Senhor em oração, busca um Deus que se compadece, um Deus compassivo e vai confessar os seus pecados. Davi confessa-os ao Senhor nos versos que lemos, nos versos 3 a 6, ele os confessa. No início ele recorre ao Deus compassivo e ele confessa a esse Deus compassivo o seu pecado. Chegamos então aos versos que exporemos nesta noite. Ele sabe quem Deus é. Davi havia caminhado com o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Sabia o quão implacável ele é com relação a executar a sua justiça. Mas sabia também quão compassivo é o Senhor em perdoar aqueles que se arrependem. Ele sabe quem Deus é. Sabe quem ele mesmo é. O que ele fez. Ele confessa o seu pecado. Ele não só confessa no sentido de dizer o que fez, mas Davi agora no verso 7, eu quero que você volte os olhos para o texto sagrado, ele não só sabe, porque muitas pessoas podem até saber que o pecado é grave, podem até saber que fizeram alguma coisa errada, mas é preciso confessar esse pecado e pedir perdão. É possível que muitas pessoas digam, não, eu sei que eu estou errado. E podem até confessar o pecado. Não, eu fiz mesmo. Mas queira ele, por ele mesmo, arcar com as consequências do seu erro, do seu pecado, e não buscar o perdão em quem tem abundância de perdão, em quem é piedoso, compassivo, misericordioso. Davi, então, confessa o seu pecado e vai pedir perdão ao ofendido e àquele que é o único que pode perdoar pecados. Os irmãos vão se lembrar que em Marcos capítulo 2, quando um jovem é levado por seus amigos e sendo apresentado, descendo pelo telhado, tendo sido levado pelos amigos, estando diante do Senhor, Jesus diz, filho, perdoados estão os teus pecados, e os escribas que ali estavam, os fariseus, murmuravam, dizendo, só Deus pode perdoar pecados. E eles estavam corretos e ao afirmarem isso, estavam dizendo então que Jesus é Deus e ele tem toda a autoridade para perdoar pecados. Não adianta confessar para qualquer pessoa. Se o pecado não for confessado e pedido o
perdão àquele que foi o ofendido e àquele que tem o poder de perdoar. Davi, então, a partir do verso 7 até o verso 12, ele vai fazer uma oração por perdão. E ele ora assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É intensa a oração de Davi. O coração dele está intensamente envolvido naquilo. Não é uma oração costumeira, não é um pedido de perdão meramente feito por hábito. Não, não, não. Há muita coisa nesse pedido de perdão. Há uma súplica profunda. Há um lamento. Há pontos extremamente teológicos que Davi já compreendia. Ele usa, por exemplo, a ideia do isopo, a figura do isopo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12, versículo 22. Êxodo 12, versículo 22. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga das portas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Essa planta, esta árvore, era usada nos procedimentos de purificação, nos procedimentos conduzidos pelos sacerdotes, como vou ler para você agora lá em Levítico, capítulo 14, verso 4. Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Era usado para purificar. Davi, então, está dizendo que o isopo, ele está mostrando ao fazer menção do isopo, que ele compreendia que era preciso purificar o seu pecado. Ele sabia da necessidade que ele tinha. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Ele sabe que todo pecado precisa ser purificado. Davi, como um bom judeu, entendia a necessidade daquele ritual de purificação. Mas Davi não está dizendo que ele pegará o isopo e fará aquilo ali naquele momento da oração. Mas Davi está mostrando uma correta leitura daqueles símbolos do Antigo Testamento. Uma compreensão que muitos hoje em dia não têm. Ao tomarem símbolos do Velho Testamento para praticarem hoje em dia. Vemos isso na judaização da igreja. Pessoas que querem tocar o shofar, usar o kippah e fazer mais um monte de coisa. Davi conseguia compreender exatamente. Ele lia. Ele entendia que aquilo apontava para algo muito além do sacrifício e ele expressa isso na sua oração. Davi pede a Deus que asperja o seu pecado para que ele se torne mais alvo do que a neve. Meus irmãos, o povo pecaminoso de Israel precisava entender que não eram sacrifícios, não eram os rituais, mas eram sombras, figuras que apontavam para uma necessidade ainda maior. Ora, o que a planta poderia fazer? Mas a planta, dentro do ritual, ensinava um sangue derramado. É disso que o homem precisa para obter perdão e reconciliação com Deus. Davi pede, purifica-me como isopo. Eu ficarei limpo. Lava-me. Palavras, observem os verbos, volte os seus olhos para o verso 7. Purificar, limpar, lavar. Davi sabia que a sua condição era de alguém que estava impuro, sujo,
que ele precisava ficar limpo, ele precisava ter aquilo arrancado dele. Davi pede ao Senhor. E, meus irmãos, os sacrifícios eram selos da graça. Hoje pela manhã, o nosso pastor ensinou, através do breve catecismo, de uma forma muito clara, o que são os meios de graça, o quanto devemos nos apropriar desses meios de graça. Ora, o que Davi estava fazendo aqui? Apropriando-se daquele meio para poder chegar. Davi está apropriando-se dessas figuras para buscar um contato. Davi está mostrando para o Senhor que ele entendia perfeitamente a necessidade daquilo. E que aquilo ia além de sacrifícios meramente costumeiros. Ele entendia. E ele se apropria disso. Ele tinha plena consciência, uma leitura correta do que aqueles símbolos, do que aquelas cerimônias significavam. Meus irmãos, devemos nos apropriar dos meios de graça. Não são hoje símbolos. Não são. Não é o isopo. Não é o animal sendo sacrificado diante de nós. Mas devemos nos apropriar da oração. Ir até ele como Davi foi, consciente do seu amor, do quanto ele é compassivo, consciente da necessidade de confessar e buscar o perdão, agarrarmos a esse meio de graça que é a oração, que é a sua palavra, os sacramentos. No Velho Testamento, Davi conseguiu entender. Precisamos fazer a mesma leitura. Pois nossa condição não é muito melhor que a condição de Davi. Pecados diferentes, mas ainda sujeitos a pecar. A cometermos pecados que nem nós mesmos acreditamos que podemos cometer. Verso 8. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Meu irmão e minha irmã, Davi, acrescentando o verso 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Ele está mostrando um cenário, está desenhando um cenário de inimizade, de contenda, de guerra. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quem esmagou? Deus. E ele está pedindo, esconde o rosto, não veja. Davi tinha plena consciência desta condição de inimizade que o pecado estabelece entre ele e Deus. E esta deve ser a nossa consciência. E, meus queridos irmãos, não nos apropriarmos dos meios de graça. É uma forma de não entender o abismo que há entre nós e Deus. É não compreender a necessidade de nos arrependermos do sacrifício, daquilo tudo que ele fez. Davi compreendia. Mas ele diz, faz-me ouvir júbilo e alegria. Davi estava sendo esmagado pela mão de Deus. E ele usa esse verbo esmagar. Ele estava sendo esmagado. Estava sob disciplina do Todo-Poderoso, o justo juiz. Não havia ali espaço para júbilo, não havia espaço para alegria. Ora, meus irmãos, como pode alguém ser plenamente feliz? Como pode alguém ser alegre, verdadeiramente alegre, sendo ou tendo o próprio Deus como seu inimigo? Não há espaço para isso. Não cabe alegria.
Por isso os homens buscam tanto um conforto para o seu coração angustiado. Eles não desfrutam de plena alegria, não desfrutam de perdão, não sabem o que é felicidade de verdade. Vivem correndo atrás do vento, vivem buscando formas de acalmar a sua alma que está sendo perturbada dia após dia pelo seu próprio pecado. E tem eles, o próprio Deus, como inimigo. O justo juiz está no encalço. Não dá para ter felicidade. E não são os improvisos, os paliativos. Me lembro do meu avô que falava muito a palavra gambiarra. Não são as gambiarras dos homens capazes de trazer para eles paz e alegria. Há uma inimizade declarada. Deus se opõe. Não há espaço para regozijo. Meus irmãos, eu quero que você pense um pouco. Se muitas vezes o que nós, seres humanos, estamos procurando nos prazeres, na fama, na glória, não está somente em Deus, no perdão dos pecados. Outro dia li um status de um amigo, achei muito interessante. Ele colocou simplesmente fui perdoado, demonstrando a importância disso. Essa frase mostra, melhor dizendo, o peso tão grande que alguém carrega ao não alcançar o perdão. O homem vive cansado e fadigado por seu próprio pecado. Não dá para ter alegria. Não dá para ser feliz. Por isso o homem vive de carnavais, de momentos, mas logo precisa voltar para a solidão do seu coração, para a tristeza e a amargura da sua alma, porque jamais encontrará paz. A paz que o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 5, jamais encontrará paz com Deus, senão por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por meio da confissão de pecados, da reconciliação, jamais. Aquele que encontra o perdão, encontra regozijo e plena alegria. Abra a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 7, versículo 34. Jeremias 7, 34. Farei cessar as cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 15, verso 16 do mesmo livro do profeta Jeremias. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Num, Deus está dizendo que não vai ter regozijo. No outro está dizendo, encontrei tua palavra e encontrei regozijo. É o que o homem tanto busca. A alegria do Senhor reanima a alma. A alegria que Davi está dizendo, ela traz vida. É tudo o que o homem de fato precisa. Calvino diz algo muito interessante que fiz questão de acrescentar. A alegria do Senhor reanima a alma. A alegria se descreve como sendo obtida pelo ouvir, pois é tão somente a palavra de Deus
que pode primeiro e eficazmente tornar jovial o coração de qualquer pecador. Não há nenhuma paz genuína e sólida que seja desfrutada neste mundo, senão na atitude repousante nas promessas de Deus. Os que não lançam mão delas podem ser bem-sucedidos por algum tempo em abafar ou expulsar os terrores da consciência, mas sempre deixarão de desfrutar do genuíno conforto divino. O que revigora o coração, alegria, júbilo, só pode vir da palavra de Deus. Só pode vir do perdão. Era isso que Davi buscava. O que Davi desejava ouvir do Senhor, que fora perdoado. Um coração pode ser plenamente feliz. E um coração pode ser plenamente alegre sem Deus. Há inimizade. Não há contentamento onde há inimizade. Eu não sei se você já passou por algum momento em que você acabou se indispondo com alguém. Não há espaço para amizade. O coração fica pesado. Há um problema ali. Quando encontra, há um certo desconforto. Porque não há amizade verdadeira ali. Pode-se até fingir que nada está acontecendo, mas não é verdade. Davi estava buscando por paz, por júbilo, por alegria. Verso 9, ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Ele tinha plena consciência dos pecados, tinha plena consciência das suas iniquidades. E sabia, e lemos isso quando expomos os 3 primeiros versos, que Davi tinha plena consciência de que todo pecado é cometido primeiramente contra Deus, na presença de Deus. Logo, é o próprio Deus o afetado diretamente pelo nosso pecado. Davi pede, esconde o rosto, apaga. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no Salmo 10, verso 1. Porque em outras vezes no Antigo Testamento, o povo clama a Deus porque ele ocultou o rosto. Salmo 10, verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da tribulação? Salmo 44, verso 24. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Davi agora está fazendo o seguinte. Apaga as minhas transgressões. Vira o rosto. Não olhe. Foi cometido diante do Senhor. Davi está pedindo que Deus se esqueça daquele pecado. Não devemos, meus irmãos, orar de forma meramente formal. E ao fazer isso, mostramos ignorância com relação ao que realmente o pecado merece. E o que o pecado merece? O pecado merece o juízo de Deus. Não devemos fingir que nada está acontecendo ou que Deus não está vendo. Não devemos confundir longanimidade com injustiça. Provérbios 28, verso 14. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Os que temem ao Senhor vão até Ele. Não tentam dar o seu próprio jeito. Têm consciência da gravidade do pecado e oram como Davi. Vira o rosto. Vira o rosto, não veja. Não olhe. Não faça. Apague a minha iniquidade. Asperja. O que Davi está pedindo, meus irmãos, é que o pecado dele fosse perdoado. Mas se olharmos as expressões que ele usa, pagar, lavar, ele tinha plena consciência de que o pecado merece o juízo. Então, ao pedir perdão, Davi está pedindo por justificação. Ele está pedindo que a justiça seja feita. Mas em quem?
Davi tinha plena consciência. Basta olharmos para outros salmos e veremos que Davi tinha plena convicção de que aquilo tudo apontava para Cristo, para a necessidade de um Salvador. Davi pedia, não que simplesmente Deus pegasse o pecado e dissesse, não me lembro de mais nada. Não, mas que ele fosse declarado justo, que ele fosse declarado inocente, mas para que tudo isso pudesse acontecer, um cordeiro tinha que morrer. Ele reconhece sua miséria e a necessidade de que alguém o salvasse do seu pecado. Meus irmãos, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Achei muito interessante ao analisar esse texto, porque a palavra cria, aqui usado nesse verso, a palavra é a mesma usada em Gênesis 1 para criar. Uma ação criativa de Deus. É a mesma expressão usada para, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, Bará. Bará, aqui é criar, é um verbo usado para demonstrar que Deus cria ou renova. Meus irmãos, Davi então está dizendo que ele precisava que Deus recriasse, precisava de um novo ato criativo de Deus. Ele não tinha condição de ele por ele mesmo se limpar, ter um coração puro, mas ele diz, crie em mim, ó Deus, o Senhor é quem pode criar e somente o Senhor pode criar ou recriar dentro de mim, tornar, renovar o meu coração como um coração puro. Olha o que ele está dizendo, a conclusão de confessar o pecado e ter o pecado perdoado é um coração puro. Então, perdoe-me e crie em mim um coração puro. Ninguém pode, por si só, ter um coração puro. Observe quem abre os olhos de Davi, quem atrai Davi, quem conduz Davi, quem põe o Davi ali, quem põe Natan diante de Davi, o Senhor. E Davi reconhece. O Senhor é quem pode criar um coração em mim. Meus irmãos, a obra de salvação é iniciada, mantida e concluída por Deus. Uma obra exclusivamente de Deus. Ninguém pode se arrepender sozinho. Ninguém pode se purificar, se limpar, criar um coração puro, renovar um espírito inabalável. Ninguém, não há quem possa fazer isso. Ninguém. A purificação é uma obra exclusiva de Deus. É o Senhor quem purifica. É o Senhor quem apaga. É o Senhor que tira diante dele o pecado, o lança fora e dele não se lembra mais, como diz a Bíblia. Somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente dependentes do seu amor, do seu perdão e da sua graça. Porque ele se compadece de quem quer. Tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. O Senhor é o autor da salvação. Ele merece ser louvado. Versos 11 e 12. Não me repulses da tua presença. Deus tinha todo o direito de fazer isso. Davi tem essa compreensão. Não me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, meus irmãos, nós podemos pensar que, ao ouvir que Davi, o que ele ouviu de Natan, porque Natan disse a Davi, mas o Senhor já te perdoou. Aquilo não resolveu o problema de Davi. Não que Davi
fosse um homem que não tivesse fé ou não tivesse conhecimento, fica muito claro aqui no texto que ele demonstra isso. Mas não tinha uma fé tão perfeita a ponto de compreender a dimensão disso. O que muitos de nós também não temos. Muitas vezes achamos que o Senhor não vai perdoar. Achamos que o Senhor não vai esquecer o nosso pecado. E Davi, ele expressa na sua oração todo o seu desejo tão intenso. Ele pede, mesmo tendo ouvido do profeta Natan, não me repulse da tua presença, não me lances fora, não retire de mim o teu espírito, porque os crentes do Antigo Testamento tinham o espírito habitando neles, tal como os cristãos hoje têm. E Davi expressa isso, não retire de mim o teu espírito. O pecado provoca a ausência da alegria. A paz se vai. O perdão restaura a alegria da salvação. Aqui, Davi não está dizendo que perdeu a salvação, não é isso. Ele está pedindo para restituir a alegria e não retirar o espírito. Ele não está pedindo para o espírito voltar, ele está pedindo não retires. Não me lances fora. Torna a dar a alegria da salvação. Davi está pedindo que o coração dele está tão pesado que ele está pedindo, me torne a dar alegria de novo. Como essa alegria poderia vir? Através de uma convicção de que ele foi perdoado. Muitas vezes é o que acontece conosco. Precisamos desta convicção. Não adianta uma confissão meramente costumeira. Dizer, Senhor, perdoe todos os meus pecados, amém, graças a Deus. Não, é preciso confessar e ter a convicção. É preciso ir até o Senhor, a fim de que possamos ter plena certeza de que fomos perdoados. Como podemos ter essa certeza? Ao analisarmos o nosso coração, a nossa forma de confessar, se é uma confissão sincera, genuína, um arrependimento verdadeiro. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não retires de mim o teu espírito, torna a dar a alegria da salvação. Que esse seja o nosso desejo, toda vez que pecarmos. Buscar o perdão, a fim de obter alegria, obter laços restabelecidos com o Senhor. Para encerrarmos, meus irmãos, vamos ler dos versos 13 a 17. Diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A alegria de um coração agradecido por encontrar perdão é demonstrada ao ensinar para outros inimigos de Deus o caminho da paz, que é por meio do príncipe dela. Davi está dizendo que ele ensinará, ele proclamará. Como? O que há em cima nos versos é um homem de coração pesado. Davi está dizendo, ao obter o perdão, eu obtenho a alegria da salvação novamente. Eu tenho o laço restabelecido, o laço rompido, restabelecido por Deus. E eu passo a ter a alegria que eu perdi. Eu passo a ter a comunhão que eu não tinha, ou que com o tempo se desgastou. E o resultado desta alegria é proclamar aos tristes o caminho da real felicidade. Porque ao proclamar a eles, eles se converterão. É por isso que todo cristão anuncia o caminho do perdão, da reconciliação, o caminho da misericórdia. É por isso que todo cristão prega o evangelho e ele diz, pecador, abundância de perdão no Deus a quem você tanto afronta com seu viver. Meus irmãos, foi por causa disso
que o evangelho chegou até mim, até a você? Porque alguém, e você pode dizer, mas eu sou de família, eu sou a terceira ou a quarta geração de evangélicos, de cristãos da minha família. Mas alguém proclamou para alguém. E o seu pai, a sua mãe, ao receber tamanho perdão, ao desfrutar de tamanha alegria da reconciliação, ensinou a você desde a infância, como filho da aliança. É porque alguém que obteve o perdão proclamou e o pecador creu. E aqui, me valendo de Spurgeon, ele diz: a pregação do evangelho é um mendigo ensinando para o outro, ou dizendo para o outro onde foi que ele encontrou perdão, ou pão. Não podemos deixar que as pessoas que estão à nossa volta pereçam sem ouvir aquilo que eles tanto precisam, que é o evangelho, o caminho para o perdão, o caminho para a reconciliação. Não podemos olhar para eles e o sentimento religioso muitas vezes faz isso com a gente. Estamos voltando para casa depois de um culto, passa um bloco de carnaval, a tendência do nosso coração é, de certa forma, acharmos que somos melhores, porque estamos voltando da igreja, do culto ao Senhor, e eles não, eles são os perdidos. Devemos olhar e entender que aquela falsa alegria é tão somente uma busca por uma alegria verdadeira, e tendo esta alegria verdadeira, é nosso dever proclamá-la. Não somos melhores. Lembremos-nos do que Davi nos ensina. Ele quem criou em nós. É um ato criativo de Deus, o coração puro, quebrantado. É o Senhor quem faz. E o meio pelo qual ele faz é através da sua palavra, é enviando um profeta e indo e pregando, dando a má notícia e dando a notícia boa, mas o Senhor te perdoa. Não pode haver espaço para mérito, para justiça própria, para sentimento de superioridade. E muitas vezes até nos alegramos com a notícia de que um perdido morreu nesta condição. Nos alegramos porque ele era alguém que não concordava com a gente ou tinha pensamentos diferentes. Não é difícil ver esse tipo de manifestação nas redes sociais. Morreu, bem feito, quem mandou? Devemos olhar com misericórdia, pois é isso que pedimos ao Senhor nas orações. O Senhor se compadece. E se Ele não tivesse se compadecido de nós, estaríamos na mesma condição ou até pior. Davi diz que proclamará. Um coração agradecido vai sempre se voltar. Eu quero que você abra a Bíblia em Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías capítulo 6, no verso 8. Lemos assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas qual era a situação? Isaías olha para os outros, ai desses, ai daquele, ai desse, ai daquele. Quando confrontado com o Senhor, quando viu a glória do Senhor, quando viu o padrão que o homem tem que obedecer, ele disse: ai de mim. Ai de mim. E depois, envia-me a mim. Irei proclamar. Não há espaço para superioridade. Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, dos pecados que cometi, dos pecados capitais que cometi, ó Deus. Deus da minha salvação, aquele que pode me salvar, é o mesmo que pode me perdoar dos crimes de sangue. A minha língua exultará a justiça. Quando? Quando obter perdão. Ao obter perdão, qual a postura daquele que foi perdoado? Exultar a sua justiça. Falar, proclamar. Abre, Senhor, os meus lábios, verso 15, e a minha boca manifestará os teus louvores. Abre a minha boca
O coração agradecido vai sempre agir desta forma. Não há espaço. Não há espaço para o sentimento egoísta de achar que somente eu e os meus é quem devemos ou até merecemos o perdão. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Não são sacrifícios que podem comprar o Senhor. Ele vai explicar no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, coração compungido, contrito, não desprezarás. Deus. É o Senhor quem conduz e não pode ser comprado. Mera cerimônia formal jamais poderia resultar em perdão. Somente tocado pelo Espírito Santo é que o homem se convence ou se converte, convence da gravidade do seu pecado e converte-se do seu mau caminho. João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem opera no coração do homem. E esta obra que gera vida não é uma obra do homem, é do Espírito Santo. E ele, Deus, como é eficiente no que faz. E não há ninguém que resista quando é convencido pelo Senhor. Por isso devemos proclamar. Nossa boca deve falar. Nossa boca deve dizer às pessoas que o Senhor é bondoso e perdoa. Vamos aos 2 últimos versos. Faze bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Davi sentia, meus irmãos, que o seu pecado traria sérias consequências não só para ele, não só para sua família, o que de fato trouxe. Todo o povo iria sentir as consequências, mesmo sendo perdoado, mesmo voltando a ter a alegria da salvação, mesmo sendo restabelecido o laço, o vínculo, mesmo sendo renovado para o arrependimento. Expressão que, inclusive, Paulo usa. Mesmo, meus irmãos, nos arrependendo, o pecado tem suas consequências. Davi sabia que o povo também sentiria. Por isso ele ora por Sião, por Jerusalém. Mostra que Davi não visava denegrir as cerimônias, os sacrifícios. Não era isso. Davi buscava restabelecer, buscava que a cidade não sofresse, mas que o povo, assim como ele, conseguisse entender por meio daqueles sacrifícios que havia a necessidade de um sacrifício único e muito maior. Ele não visava simplesmente o seu bem ou livrar-se das consequências, mas visava o bem do povo. E o que era o bem do povo? Se não olhar para aqueles símbolos, ele diz, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Era esse o meio. As pessoas deveriam olhar, e ao orar pela cidade, ele não está somente orando para que haja segurança, ele está orando para que a cidade veja que aquilo continue, a fim de que a própria cidade se voltasse a Deus. Os nossos pecados trarão consequências, mas não podemos nunca olharmos apenas para as consequências físicas, temporais e passageiras. Devemos olhar para as consequências, para o reino de Deus. Nossos pecados poderão, de certa forma, trazer algum dano a nós. Mas eles também podem trazer dano ao reino de Deus, à igreja de Deus.
O pedido de oração, ou a oração por perdão, não deve nunca ser isolada. Nós estamos e fazemos parte de um povo. Estamos no meio e fazemos parte de um povo. O meu pecado afetará muitos. O seu pecado afetará muitos. Que o Senhor guarde a igreja, guarde o seu povo, a fim de que outras pessoas sejam alcançadas. Pois a nossa vida, ou nós somos cartas vivas, usando Paulo. O mundo está aí. Olhará para nós. O pecado causará dano. Basta olhar. E isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que o escândalo há de vir. Ai daquele pelo qual ele vier. Que o Senhor nos ajude. E que ao pecarmos, que lembremos que não estamos sozinhos. Fazemos parte de um corpo. O corpo também sofrerá. O corpo sentirá. A obra de Deus sentirá. Mas que o Senhor nunca nos deixe perecer, nunca nos deixe perecer com um coração endurecido, mas que nos renove. Para encerrar, tenhamos a convicção de que um grande pecador precisa de um grande Salvador. Há no Senhor abundância de graça e perdão. Que nossos pecados sejam atraídos, ou melhor, que o nosso coração seja atraído por Ele para o arrependimento, não fingido, mas sincero. Nossos pecados podem ser graves ou não aos olhos dos homens, mas sempre são rebelião contra Deus. Confissões positivas não podem apagar o nosso pecado. Pensar positivo, dizer que, tudo bem, Deus já perdoou, Deus viu meu coração, a intenção, não vai resolver. Coração quebrantado, uma oração sincera, uma confissão verdadeira. O Senhor perdoará. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. O Senhor nos guarde. Lembremos-nos que somos ainda pecadores. Não mais escravos do pecado, mas ainda pecamos. Mas o Senhor nos amou. Como amou Davi. Sabendo tudo o que Davi faria. Quando o Senhor escolheu Davi, segundo o seu coração, quando o Senhor escolheu a Davi, o Senhor sabia de toda a trajetória de Davi. Até o último respirar de Davi não passou despercebido pelo Senhor antes mesmo de escolher. Mas o Senhor o escolheu. Meus irmãos, nossas amizades iniciam e terminam. E terminam, e muitas vezes lamentamos. Se eu soubesse que era assim, eu não teria feito amizade com aquela pessoa. Deus nos amou, sabendo todos os pecados que cometemos. Que grande amor. Deus não é pego de surpresa com nenhum pecado. Ele é onisciente. O que eu quero dizer é que Ele não nos escolheu porque éramos bons, mas apesar da nossa maldade. Nos amou, e que amor é esse? Amar sabendo toda a maldade que ainda cometeremos, todos os pecados. Tudo o que falaremos já está diante de Deus. E Ele nos ama. Que grande amor, que graça maravilhosa. Nós mesmos não somos capazes jamais de amar dessa forma. Mas Ele amou. E amou tanto, que enviou seu Filho. E esse Filho, ao se entregar na cruz para satisfazer a justiça do Pai, Ele morre por todos os pecados. Que os eleitos, que aqueles que são alvo do amor salvífico do Senhor, cometeram e os que ainda cometerão, os que ainda serão cometidos. O Senhor morreu e perdoou todos os nossos pecados. Nossa responsabilidade é nos arrepender. O Senhor faz com que a palavra chegue até nós para nos conduzir ao arrependimento. Quem sabe não é hoje este meio de graça que é a pregação da palavra, o chamado do Senhor para nós, para o arrependimento de pecados que temos lidado com eles sem olhar para a gravidade. Se assim for, que você dobre o seu joelho
Busque perdão como Davi, sabendo que nele há abundância de perdão, há misericórdia, há graça, e que nada, para encerrar, como o apóstolo Paulo menciona, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada, nada pode nos arrancar. Mas se somos eleitos, seremos conduzidos para o arrependimento. Conduzidos de que forma? Por meio da palavra. Então, que seja esta palavra, nesta noite de domingo, dia 26 de julho, o meio pelo qual o Senhor está a nos despertar para uma confissão genuína dos nossos pecados, um arrependimento verdadeiro, pois pronto está o Senhor para abraçar a sua ovelha, para tomá-la nos braços, limpá-la da sujeira e colocá-la bem segura no aprisco, junto com todo o rebanho do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Quero pedir ao pastor Isaías que ore por nós, encerrando esse nosso momento de culto, nos conduzindo em oração. Pastor, boa noite, tudo bem? Peraí que eu vou ver aqui.